Você não dorme à noite, porque sua alma está gritando. Deus quer te curar. Por dentro, você não chegou até aqui por acaso. Se você tem enfrentado noites em claro, pensamentos acelerados, um peso no peito que não passa, se sua mente parece um campo de batalha e o silêncio da madrugada se torna mais alto que qualquer barulho, Deus quer falar com você. A insônia, muitas vezes, é o reflexo de uma alma ferida, de um coração cansado, de uma mente sobrecarregada. Você deita, mas não descansa, fecha os olhos, mas o sono não vem. E quando vem, parece leve, superficial, porque por dentro há um grito, um clamor por paz, um pedido de socorro. Mas Deus vê o que ninguém mais vê. Ele conhece o que está por trás do teu cansaço. Ele entende as lágrimas que você não deixa cair. E mais do que isso, Ele quer te curar. A palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de ser forte o tempo todo, de sustentar tudo com um sorriso no rosto, enquanto por dentro algo te afoga. Mas Deus não te criou para viver preso à ansiedade. Não te formou para viver com o coração oprimido todas as noites. Você foi feito para viver em paz, e essa paz não vem do mundo, nem do controle da sua situação. Essa paz vem dele. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz que Jesus oferece não depende de contas pagas, relacionamentos resolvidos ou de uma mente 100% organizada. Ela depende apenas de uma entrega. Entrega que diz: Deus, eu não dou conta, me ajuda. Talvez seja esse o grito da sua alma. Um pedido de ajuda abafado pelo orgulho, pelo medo de parecer fraco ou por não querer incomodar ninguém. Mas Deus já ouviu. Ele ouviu aquele sussurro na madrugada, aquela oração silenciosa enquanto você olhava para o teto às 3 da manhã. Ele viu quando você chorou sem entender o motivo, e Ele não te abandonou. O salmista escreveu: de noite derramo a minha queixa perante Ele, e diante dele exponho a minha angústia. Salmo 142, 2. A noite é o momento em que as máscaras caem. Quando tudo fica quieto ao redor, o que está dentro começa a gritar mais alto. É por isso que você não dorme. Sua alma está clamando por algo maior, por descanso, por sentido, por alívio. E só há um lugar onde essa sede é saciada: na presença de Deus. Você pode ter tentado vídeos de meditação, remédios, distrações, redes sociais até de madrugada, mas o vazio continua. A angústia insiste. O coração aperta, porque o que falta não é sono, o que falta é paz. E hoje, Deus quer restaurar isso em você. Ele não quer apenas que você durma bem, Ele quer que você viva bem, com leveza, com esperança, com coragem, para levantar no dia seguinte sem esse peso no peito. Talvez você esteja vivendo uma guerra dentro de si e ninguém saiba, mas Deus sabe. E Ele está disposto a lutar por você. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi criado para aguentar o mundo nas costas. Você foi criado para depender de um pai que cuida, que ama, que sustenta. E mesmo que a noite esteja escura, mesmo que você esteja cansado, mesmo que tudo pareça sem saída, a esperança, a insônia não é o fim. Ela é o sinal de que sua alma está buscando algo além do natural. E esse algo tem nome: Jesus. Ele é o príncipe da paz. E onde Ele entra, a ansiedade precisa sair. Comece hoje entregando esse fardo, mesmo que você não saiba orar. Apenas diga: Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais viver assim. Entra na minha mente, entra no meu coração, traz descanso. E Ele virá, porque Ele é fiel. E o descanso que você procura não está num travesseiro macio, está nos braços dele.
Você já reparou que a ansiedade cresce justamente no silêncio? É como se, quando o mundo cala, os pensamentos gritassem. Enquanto todos dormem, você está acordado, lutando com vozes que dizem que algo está errado, mesmo quando aparentemente está tudo certo. Você já se perguntou por que isso acontece? Porque a ansiedade, muitas vezes, é o resultado de algo que está desajustado dentro da alma. É a tentativa do espírito de encontrar um lugar de refúgio enquanto o corpo tenta descansar. Deus conhece isso. Ele entende e ele tem a resposta. Ansiedade é um inimigo silencioso. Ela não bate na porta, ela entra devagar. Começa com uma preocupação pequena, com um "e se" inofensivo. E quando você percebe, já está afogado num mar de pensamentos que nunca param. Você tenta se distrair, tenta focar em outra coisa, mas lá no fundo, aquela inquietação permanece. E o pior é que, muitas vezes, quem sofre com isso sofre em silêncio, porque tem vergonha, porque acha que fé é não sentir nada disso. Mas deixa eu te dizer, ter fé não é não sentir. Fé é em confiar mesmo sentindo tudo isso. Jesus teve angústia. Antes da cruz, no Getsêmani, ele disse: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." Mateus 26:38. E ainda assim orou. Ainda assim se rendeu. Ainda assim venceu. Você pode sentir angústia. Você pode estar aflito, mas isso não te torna menos espiritual, não te torna fraco, te torna humano. E é justamente nessa humanidade que Deus se revela. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa ser sincero com Deus. Talvez você esteja segurando tudo dentro de si, tentando parecer bem, tentando não preocupar ninguém, tentando manter as aparências, mas Deus não quer aparência, Ele quer verdade. Ele diz: "Lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você." 1 Pedro 5:7. Essa palavra não é um conselho, é uma ordem. Deus está dizendo: me entregue isso. Você não foi feito para carregar. Você se culpa por não dormir, se julga por estar ansioso, mas, e se isso tudo for só o reflexo de um coração sobrecarregado que precisa de colo? Você tem orado? Não falo de orações bonitas, longas ou perfeitas. Falo de orações verdadeiras. Às vezes, um simples "Deus, eu tô cansado" é suficiente para abrir os céus, porque Ele não responde a performance. Ele responde ao quebrantamento. Você pode ter dormido com o coração pesado ontem, mas hoje Deus quer te dar um novo descanso. Você pode ter acordado no meio da noite com pensamentos negativos, mas hoje Deus quer renovar sua mente com promessas de vida. Você pode ter passado a madrugada inteira se sentindo sozinho, mas hoje Deus quer te lembrar: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Essa ansiedade que te oprime, esse vazio que te cerca, essa agitação que não passa, tudo isso pode ser transformado, não com técnicas humanas, mas com um encontro verdadeiro com Deus. Sim, Ele pode usar terapias, conselhos, remédios, mas o que vai transformar sua raiz é a presença dEle, porque só Deus conhece o lugar exato onde a ferida começou, e só Ele pode ir até lá com mãos de amor e curar sem deixar cicatriz. Quantas noites você passou tentando entender o que está sentindo? Quantas vezes quis explicar para alguém, mas não conseguiu colocar em palavras? Deus entende aquilo que nem você sabe explicar. Ele ouve a oração que você faz sem som. Ele vê o desespero escondido no seu silêncio. E hoje Ele diz: "Filho, me entrega. Eu cuido." Você não precisa entender tudo, não precisa resolver tudo, só precisa confiar. A ansiedade diz: "E se não der certo?" Deus diz: "Eu sei os planos que tenho para você." Jeremias 29:11. A insônia diz: "Você perdeu o controle."
Deus diz, eu nunca perdi o controle. A dor diz, você está sozinho. Deus diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. E o mais lindo é que mesmo com todos esses gritos dentro de você, Ele continua te amando. Não porque você é perfeito, mas porque você é dele. Hoje é o momento de mudança. Hoje é o dia em que Deus começa uma nova obra dentro de você. Não ignore esse chamado. Feche os olhos, respire fundo e apenas diga, Deus, eu preciso de ti. E o Espírito Santo vai começar a agir. Ele vai aquietar sua mente, silenciar os pensamentos e restaurar sua alma. Não é mágica, é milagre. Não é técnica, é poder. Não é religião, é relacionamento. Com um pai que ama sem medida. Enquanto todos dormem, você trava uma batalha invisível. Ninguém vê, ninguém entende. Mas Deus entende. E mais do que isso, Ele se importa. A ansiedade é como uma onda que começa pequena, mas que cresce com cada pensamento descontrolado, com cada medo alimentado, com cada expectativa frustrada. É o medo do amanhã, a culpa pelo ontem e a incapacidade de viver o hoje. Você tenta se distrair, se ocupar, trabalhar, conversar, rir, mas quando tudo silencia, quando você deita na cama, é como se uma enxurrada de pensamentos viesse com força total. Será que vou conseguir? E se der errado? E se eu perder tudo? E se ninguém me entender? E se eu não for bom o suficiente? E ali no escuro, você chora em silêncio, enquanto a alma grita por descanso. Mas Deus está ali, mesmo quando você acha que Ele está distante. Mesmo quando parece que suas orações não passam do teto, mesmo quando você sente que está no limite, Ele está ali. O salmista Davi escreveu, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139:8. Essa presença que não te abandona é a maior prova de amor. Mesmo quando você falha, mesmo quando você duvida, mesmo quando você se sente fraco, Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele está esperando que você confie, e confiar é difícil, porque você já se decepcionou com pessoas, já confiou e foi traído, já acreditou e foi ignorado. Mas Deus não é como os homens, Ele é fiel, mesmo quando você não é. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Isaías 41:13. Essa insônia que te persegue pode até ter uma causa física, emocional, espiritual, mas ela também tem um propósito: te fazer parar, te fazer olhar para dentro, te fazer perceber que algo precisa mudar, e Deus quer começar essa mudança de dentro para fora, enquanto você tenta organizar sua agenda, seus planos, seus compromissos. Ele quer organizar seu coração. Enquanto você corre atrás de soluções externas, Ele está dizendo, me deixa curar aí dentro. E sabe o que é lindo? É que você não precisa estar 100% bem para ser amado. Você não precisa resolver tudo para ser aceito. Você não precisa entender tudo para ser acolhido. Você só precisa ser sincero. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Essa é a chave. Se aproximar, mesmo sem forças, mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem vontade. Aproxime-se. Diga para Deus, eu não aguento mais. E Ele vai te responder com paz. Não aquela paz passageira, mas uma paz que guarda o coração e a mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Você não foi criado para viver em estado de alerta constante, para ter medo do futuro todos os dias, para perder noites de sono com preocupações que nem aconteceram ainda. Você foi criado para viver pela fé, e viver pela fé não é negar os problemas, é reconhecê-los, mas confiar que Deus é maior que todos eles. Talvez você tenha dito, mas eu oro e nada muda.
E eu te digo, a oração muitas vezes muda você antes de mudar as circunstâncias. Ela alinha sua alma, ela fortalece seu espírito, ela prepara seu coração para viver o que Deus já preparou. Porque Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo certo. A ansiedade é o medo de que algo não aconteça. A fé é a certeza de que, se for da vontade de Deus, vai acontecer no momento certo. E se não for, é porque Ele tem algo melhor. Quantas vezes você se afundou em preocupação por coisas que nunca aconteceram? Quantas madrugadas você perdeu com pensamentos que só existiam na sua mente? Você não pode controlar o futuro, mas pode entregar o seu coração ao único que já está lá. Deus já está no seu amanhã. Ele já viu o que você ainda teme. E Ele já preparou a saída, o alívio, a solução. Enquanto você perde o sono, Ele trabalha. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Sim, enquanto você dorme, Deus age. Mas para isso você precisa descansar nele, confiar nele, entregar. Hoje, Ele está batendo a porta do seu coração, dizendo: me deixa entrar, me deixa curar, me deixa limpar esse quarto escuro da tua alma, onde você esconde tanta dor. E sabe o que acontece quando Ele entra? A luz invade, a paz preenche, o sono vem e a alma repousa. Não há ansiedade que resista ao toque do Pai, não há insônia que suporte a presença do Espírito Santo. Você pode até ter vivido anos de noites mal dormidas, mas hoje Deus quer te dar um recomeço. Você não precisa fingir que está tudo bem. A verdade é que Deus conhece cada pensamento que você tenta esconder, cada angústia que você ignora durante o dia e que volta com força total à noite, cada medo que você varre para debaixo do tapete, tentando se convencer de que está tudo sob controle. Mas o controle nunca foi seu. Você tenta segurar as pontas, manter a calma, aparentar normalidade. Mas por dentro, tudo está prestes a desmoronar. É nesse exato momento que Deus sussurra: me deixa reconstruir você. Reconstruir não é só consertar o que está quebrado, é refazer, é colocar tudo no lugar certo com base nova, com paz de verdade. Quantas noites você já passou desejando apenas descansar? Não apenas dormir, mas descansar de verdade. Descansar da cobrança. Descansar das cobranças internas que dizem que você tem que dar conta de tudo. Descansar da autocobrança que te sufoca. Você não pode errar. Você não pode demonstrar fraqueza. Você precisa ser forte. Você não pode parar. Mas Deus não te chama para um ativismo vazio. Ele te chama para um relacionamento, para descanso, para sentar aos pés dele, como Maria fez, enquanto todos corriam, para resolver 1000 coisas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa promessa é para você. Não é para pessoas perfeitas, super espirituais, ou que oram 3 horas por dia. É para gente cansada. Para você que já tentou de tudo. Para você que se sente à beira de um colapso. Para você que sorri por fora, mas está chorando por dentro. Chega de carregar fardos que Deus nunca te mandou carregar. Chega de tentar resolver tudo com a força do seu braço. A ansiedade começa quando você tenta controlar o que está além do seu alcance. Mas a fé começa quando você entrega tudo nas mãos de aquele que pode todas as coisas. Você precisa de um milagre? Precisa de paz? Precisa dormir sem ser perseguido por pensamentos? Então abra o coração. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem não é um vídeo qualquer. É uma resposta do céu ao que você orou em silêncio. Você pediu socorro. Você implorou por descanso. Você disse: Deus, eu não aguento mais. E Ele ouviu. Você não vai enlouquecer. Você não vai afundar. Você não vai morrer nesse vale. Deus está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Esse versículo não é poesia, é realidade. Deus não te livra do vale, Ele te sustenta dentro dele. E é nesse lugar escuro da alma, onde ninguém vê, que Ele começa a te curar. Ele coloca bálsamo nas feridas da tua mente. Ele silencia as vozes que te atormentam. Ele apaga os pensamentos de medo, de fracasso, de rejeição. Sabe essas vozes que dizem que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você é um peso? Elas não vêm de Deus, elas vêm do inimigo. E hoje, Deus quer calar essas vozes com a verdade dele. Você é meu filho. Você é amado. Você é escolhido. Você é forte em mim. Você pode até não sentir, mas a verdade não depende do que você sente. Depende do que Deus disse. E Ele diz que você é amado com amor eterno. Ele diz que você tem um futuro e uma esperança. Ele diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa insônia que te consome será transformada em descanso. Essa ansiedade será substituída por confiança. Essa agitação interna será vencida pela presença do Espírito Santo. Você já passou tempo demais tentando carregar o mundo. Agora é hora de soltar. Você precisa aprender a confiar. E confiar é como se jogar nos braços do Pai. É dizer, eu não sei o que fazer, mas sei quem está comigo. É declarar, mesmo sem entender, eu descanso. É confessar, a minha alma está cansada, mas eu creio que o Senhor me sustentará. Comece hoje um novo ciclo. Desligue as distrações. Separe um tempo com Deus antes de dormir. Fale com Ele, como se estivesse falando com um pai de verdade, porque Ele é. Derrame o coração, sem filtros, e veja a presença dele entrar no seu quarto, invadir a sua mente, acalmar seu coração e trazer um sono restaurador como você não tem há muito tempo. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Esse será seu novo versículo de cabeceira. Chega de noites em claro. Chega de lágrimas solitárias. Chega de carregar o mundo. Deus quer que você descanse. Você chegou até aqui. Você ouviu tudo até agora. E se ainda está assistindo, não é por acaso. É porque sua alma está cansada de gritar no escuro e não ser ouvida. É porque dentro de você há uma vontade desesperada de paz, de cura, de recomeço. E sabe o que é mais bonito? Deus ouviu esse grito antes mesmo que você abrisse a boca. A Bíblia diz, antes que haja palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139:4. Ele já sabia, ele já via, ele já estava cuidando. Mesmo quando você achava que estava sozinho, essa insônia não define você. Essa ansiedade não tem o poder de te paralisar. Essa dor silenciosa que você esconde, até mesmo de quem ama, Deus já colocou a mão sobre ela. Você não precisa continuar acordando no meio da noite com taquicardia, suando frio, sentindo como se o mundo fosse desmoronar. Você não precisa mais temer o escuro, temer o silêncio, temer a solidão. Deus está aí, agora, aí onde você está. Ele te cercou por trás e por diante. Ele sabe o número de fios de cabelo da sua cabeça. Ele viu quando você se encolheu na cama, abraçou o travesseiro e pensou, eu não vou aguentar. Mas você aguentou. E mais do que isso, você está sendo restaurado. Hoje é o começo de uma nova história. Não porque o problema sumiu, mas porque agora você sabe em quem confiar. Deus não te prometeu ausência de problemas, mas te prometeu presença constante. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isaías 43:2. Você vai passar por isso. Você não vai ficar preso nessa dor. A madrugada que antes era o cenário do seu desespero, agora será o lugar da sua adoração.
O travesseiro que antes acolhia lágrimas de angústia, agora será testemunha do seu descanso. Não por força, não por inteligência, mas porque Deus entrou. Ele entrou no seu quarto, entrou na sua mente, entrou na sua história. E quando Ele entra, tudo muda. Você não precisa entender como, só precisa crer que Ele está agindo mesmo no invisível. Essa ansiedade não tem mais poder sobre você. Ela pode até tentar voltar, mas agora você tem uma arma, a palavra. Quando o medo vier, declare: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Quando a angústia apertar, diga: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17 e 18. Quando a mente estiver acelerada, proclame: eu me deito e durmo, em paz, porque o Senhor me sustenta. Salmo 3:5. Encha sua casa de adoração, troque os ruídos pela presença, coloque louvor, leia a palavra, ore com sinceridade. Faça do seu quarto um altar. A guerra da insônia será vencida com adoração. A prisão da ansiedade será rompida com confiança. E a dor da alma será tratada com amor. Não mais remendos. Agora é cura completa. Não mais paliativos. Agora é transformação. Deus não quer apenas melhorar suas noites. Ele quer ressignificar seus dias. Você nasceu para ter paz. Paz no coração, paz na mente, paz na alma. Essa promessa é para você. E ela começa hoje. Respire fundo. Agora, solte devagar. Feche os olhos por alguns segundos e sinta. O Espírito Santo está aí, acalmando o caos, silenciando as vozes, cuidando de você. Você não está só, nunca esteve e nunca estará. Porque mesmo nas madrugadas mais silenciosas, Deus sempre escutou o grito da sua alma. E hoje Ele te diz: filho, descansa, eu estou aqui.